também, tá? Vamos começar com uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Pai, nosso Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, para mais esse momento, ó Deus, de escola dominical. E nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos abrindo a nossa mente, os nossos corações, para que possamos, ó Pai, estudar um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor aplique em nossos corações, ó Deus, os teus ensinamentos, Senhor. Que possamos aprender mais de ti, mais da tua palavra. Que possamos sair daqui edificados pelo teu Espírito Santo, Senhor. E que possamos viver, ó Pai, uma vida de culto ao Senhor, agradável a ti. Que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor. Nos ensina isso, ó Pai, a como te prestar um culto agradável. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Bom, o tema da lição de hoje é esse: como oferecer um culto agradável a Deus, né? E, em primeiro lugar, o que nós precisamos saber para prestar um culto agradável a Deus? Primeiro, saber ter a consciência de quem Deus é, né? A primeira coisa que nós precisamos é entender quem é Deus e o significado e o propósito do culto. A gente precisa entender corretamente isso. Porque se nós temos um pensamento equivocado acerca de Deus, nosso culto também será um culto equivocado, né? Então, a primeira coisa para a gente prestar um culto que agrade a Deus é entender quem Deus é, ter consciência disso e saber o significado e o propósito do culto. Porque o culto que nós prestamos a Deus é um reflexo daquilo que nós entendemos acerca de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Deus estabeleceu um padrão de culto. E Ele determinou princípios pelos quais Ele quer ser adorado. Isso é sério, Ele deixou isso bem revelado na palavra dEle. Então, se a gente presta um culto que não esteja de acordo com esse padrão que Deus estabeleceu, que não esteja de acordo com esses princípios que Ele determinou, ou que se tiver com uma atitude inadequada, inapropriada, que o desagrada, Ele não aceita o culto que é oferecido a Ele, né? E aí eu quero abrir nesse momento abrir para vocês aqui a participação, para vocês responderem o que vocês acham, assim, de quais motivos Deus pode não se agradar de um culto, por quais motivos Ele pode até rejeitar um culto a Ele oferecido. O que vocês poderiam falar assim de exemplos? Hipocrisia. Hipocrisia, né? É uma atitude que Deus condena. Muito bem. Alguém mais? São muitas coisas que devem desagradar a Deus num culto, né? Quando nós chegamos à casa de Deus, a gente deve vir com esse propósito de ter um encontro com Deus. E nós nos afastamos desse encontro quando a gente se dispersa em pensamento, quando a gente se dispersa com uma conversa, uma fofoca, olhando a vestimenta do outro. Tudo que nos afasta desse encontro com Deus deve desagradar a Deus. Seja isso o que for, até um pensamento. Porque quando a gente vai num aniversário de uma pessoa, ou numa recepção, você está ali para homenagear aquela pessoa. Então, quando a gente vem à casa de Deus, a gente também deve tentar pelo menos, deixar os problemas do lado de fora, os maus pensamentos, né? Vir à casa de Deus bem arrumado, bem vestido. Quer dizer, eu acho que são muitas coisinhas que devem entristecer ao Espírito de Deus. Com certeza. Muito bom a participação. Obrigada. A Tatiana ia falar também. Eu ia falar quando o culto não é cristocêntrico, né? Exatamente. Quando Cristo não é o centro do culto, né? Mais alguém quer exemplificar com algum outro motivo? São muitos, né? Muitos mesmo. Não sei se vocês leram, na apostila está exemplificando aí vários motivos também, né? Mas eu queria deixar para vocês aqui alguns exemplos baseados no livro de Malaquias. A gente pode abrir lá no livro de Malaquias, que a gente vai citar alguns exemplos aqui.
último livro do Velho Testamento, né? Uma das principais preocupações do profeta Malaquias era justamente com relação a essa questão do culto. Nessa época, o povo de Deus e a liderança desse povo, os sacerdotes, eles estavam cometendo uma série de coisas que estavam desagradando a Deus. E pelas quais Deus estava repreendendo esse povo, né, chamando a atenção deles, porque eles estavam prestando um culto que Deus estava rejeitando. Né? Então vamos ver algumas situações. Por que Deus estava rejeitando o culto desse povo? No capítulo 1, dos versos de 6 a 14, quem puder, podia ler para a gente aí, com o microfone, fazendo favor. Capítulo 1, dos versos 6 a 14. Leia. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizeres que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Pois, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tenha no rebanho um macho sem defeito. Promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Então vocês veem a situação, né? Os sacerdotes que eram responsáveis, né, por oferecerem os sacrifícios, os animais de sacrifício a Deus, eles estavam aceitando receber do povo animais com defeito, né, sendo que Deus havia determinado que esses animais deviam ser sem defeito. E eles estavam sacrificando animais cegos, coxos, defeituosos, dilacerados, enfermos, ao invés de prestarem as ofertas de animais sem defeito algum. Então, ao fazerem isso, eles estavam denotando o quê? Um desprezo à mesa do Senhor, um desprezo ao Senhor. Né? Eles faziam isso até com enfado. Que canseira, que enfado. Né? Essa era a forma como eles estavam oferecendo essas ofertas. E fazendo isso, tudo isso sem reverência. Então, aqui Deus está chamando a atenção dos líderes desse povo, porque ele não estava aceitando esse culto, porque estava contaminado com esse sentimento de desprezo, falta de temor, de reverência. Então, é um dos motivos que nós podemos aprender, né, no sentido de de saber que Deus rejeita um culto quando é feito sem reverência, sem temor e com desprezo. Né? Mais à frente aí, no livro de Malaquias,
Deus continua repreendendo a liderança, os sacerdotes. No capítulo 2, dos versos de 1 a 9, a gente não precisa ler todo ele, mas aqui está dizendo que os sacerdotes haviam abandonado o verdadeiro chamado, que era de ensinar e praticar a verdade. Então, a liderança, quando dá mau exemplo, além dela deixar de ensinar, ela está deixando de praticar a verdade, sendo mau exemplo para o povo. Então, Deus também estava rejeitando o culto por causa do mau exemplo dos sacerdotes, dessa liderança. Mais à frente também, no capítulo 2 ainda, dos versos 10 a 16, o que a gente pode observar aí de motivo para Deus rejeitar o culto desse povo? Os israelitas estavam abandonando as suas esposas para se casarem com mulheres pagãs, adoradoras de outros deuses. Né? Então, assim, a vida desse povo, dos israelitas, também estava contaminada, né? Com infidelidade ao casamento, ao cônjuge. Eles não estavam dando exemplo na sua vida de dia a dia. Né? Estavam permitindo entrar o politeísmo, a idolatria no meio do povo de Deus. Né? E no capítulo 3, dos versos de 6 a 12, mostra aí que o povo, além de tudo isso, ainda estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vários motivos pelos quais Deus estava rejeitando o culto desse povo. Né? Então, são exemplos aí para a gente observar e não correr o risco de também cometer. Né? Tudo isso aqui é muito bem detalhado nesse livro, O Culto Segundo Deus, que já foi falado aqui. Eu não sei se alguém já adquiriu e já começou a ler. É um livro muito bom do reverendo Augusto Nicodemos. Então, a gente indica esse livro aí para que todos leiam. Ele fala sobre o profeta, sobre esse livro de Malaquias. Né? É uma mensagem do livro de Malaquias para os dias de hoje. Então, vamos aprender, então, a estudar os princípios para que Deus aceite um culto. Né? Os princípios de um culto agradável a Deus, aceitável a Deus. E para isso a gente vai utilizar o texto de Êxodo 20, de 1 a 11. Eu coloquei ele aqui para a gente ler. Tá? Então, eu gostaria que a gente fizesse a leitura, todos juntos. Vamos fazer de forma alternada, homens e mulheres. Aí eu queria que entregasse o microfone para um homem para puxar, né? E para uma mulher para poder puxar. Você pode? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, então vamos baseado nesses 4 primeiros mandamentos, né, que são
Os 4 primeiros, eles tratam, né, do nosso relacionamento com Deus. Deus já deixou, então, esses mandamentos para que nós seguíssemos e prestássemos um culto agradável a Ele. Vamos ver os motivos que a gente pode extrair desses versículos, né? Primeiro, o princípio da motivação correta. Deus mostra aqui o porquê adorar a Deus. Então vai ficar fácil a gente entender esses motivos, porque é só pensar no porquê, a quem, como e quando adorar. Tá? Por que adorar, a quem adorar, como adorar e quando adorar. Então esse primeiro é o princípio da motivação correta, por que adorar a Deus. Então nos versos 1 e 2 desse texto que nós lemos, a introdução aos 4 primeiros mandamentos, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está mostrando aqui o porquê nós devemos adorá-lo. Qual que é o motivo correto da adoração? Ele fala assim: eu sou o Senhor. Isso já é o primeiro motivo. Eu sou o Senhor, ele fala para nós. Então, se ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Deus soberano, que criou todas as coisas, que é o Deus que merece, que é digno de toda honra e toda glória, ele é o Senhor e é digno de toda adoração. Isso por si só já é motivo suficiente para nós prestarmos uma adoração correta a ele, né? Se nós temos esse motivo que ele é nosso Senhor, ele é o Senhor, então é o primeiro motivo. Ele também fala assim: eu sou o teu Deus. Ele lembra que ao povo de Israel que existe uma relação pactual, uma aliança entre ele e o seu povo. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo, propriedade minha. Então eu mereço ser adorado por vocês. Eu sou digno de adoração. Então ele também está lembrando dessa relação pactual, dessa aliança. E isso é mais um motivo para nós prestarmos adoração a Deus. E ele também fala assim, ó: eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está lembrando ao povo o que ele fez por esse povo, né? Ele libertou esse povo da escravidão, da servidão. E Egito aqui, para nós, é o quê? É a escravidão do pecado, né? Aquele povo estava escravizado no Egito, mas o Egito hoje, para a gente, é o pecado, a servidão ao pecado. E ele nos libertou do pecado, dessa escravidão. Então, ó, qual que é o motivo da verdadeira adoração? Deus é o Senhor, ele é o nosso Deus, nós somos propriedade dele, nós somos dele. E ele nos libertou do pecado. Esse é o motivo correto para nós nos achegarmos a Deus e prestarmos essa adoração a ele. O que diz a confissão de fé de Westminster, lá na seção 1 do capítulo 21, diz assim: a luz da natureza revela que existe um Deus que mantém o senhorio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e todas as forças. Então, esse é o motivo para nós adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus, né? Mas por quais motivos as pessoas buscam a Deus, ou vêm à igreja, ou vão às igrejas para buscarem a Deus? É por causa dessas motivações, ou às vezes por várias outras motivações? O que leva as pessoas a buscarem a Deus? Pedir alguma coisa, né? Sempre, ou está passando por alguma dificuldade, uma doença, alguma coisa, e a maioria, né, vem mais por isso, não vem só louvar, agradecer, não, acho que é muito particular, porque cada pessoa tem o seu chamamento. Diante do seu chamamento, muitas vezes tem pessoas que são tocadas aí à igreja. Não só por isso, a maioria das pessoas vão em busca de alguma coisa para preencher um vazio que nelas existem. Uns são uma busca de um ser maior, no caso a Deus. Outros é porque, é isso que ela falou, está passando por alguma dificuldade, Deus ali mostra ou se revela para essa pessoa de outras formas, ou impõe condições para levá-la à igreja, né, para se aproximar dele. Não é caso de se impor, mas se mostra de alguma forma na vida dessa pessoa que através dele ela pode ter uma vida melhor ou se aproximar de Deus mesmo, que eu acho que é o objetivo maior de Deus. Eu acho que é esse, que a gente está sempre perto dele.
São várias motivações, né? As pessoas muitas vezes buscam para suprir interesses pessoais mesmo. Não que a gente não deva expor a Deus as nossas necessidades, né? Nós temos necessidades e Deus se alegra quando nós colocamos diante dele as nossas aflições e angústias e necessidades também, né? Mas a questão é que a gente não deve buscar a Deus somente para preencher essas necessidades, né? Eu penso que, a princípio, para vir à igreja como pessoa que não conhece, talvez seja aceitável, talvez não seja, né? Seja uma forma, uma necessidade, mas assim, deve ser corrigido depois por um bom discipulado, né? Conhecimento da palavra, que aquilo foi um meio para se chegar a Deus, mas a gente tem que crescer e aprender que o nosso maior intuito é louvar a Deus, né? Exaltar o nome dele. Isso mesmo. Eu creio que também na súplica existe um motivo de louvor, um motivo de adoração a Deus. Porque quando nós buscamos Deus na súplica, nós estamos dando essa honra a Deus. Ele e somente Ele pode nos suprir. Então, no mundo também há muitos enganos. Pessoas buscam a ajuda de Deus numa irmãzinha ali que faz uma oração, num pai santo, numa pessoa que joga búzios, que joga carta, ou até num psicólogo, num psiquiatra, né? Então, quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus na súplica, eu entendo que isso também é uma forma de louvar e adorar a Deus, porque só Ele pode, né? Isso aí, gente. Colocar aqui para vocês só uma ilustração, né, de assim, as diferenças, né, em que às vezes muitas pessoas muitas vezes buscam a Deus por causa, né, dessa questão da prosperidade, das bênçãos, da cura, né, mas às vezes, né, deixam de buscá-lo simplesmente por ele ser o nosso Salvador, o nosso Deus, o Senhor, né? Então nós precisamos adorar a Deus independentemente das circunstâncias. Muitas vezes também essa é uma dificuldade. As pessoas às vezes quando está tudo bem buscam a Deus, ou quando está tudo mal que buscam a Deus. Vai depender. Mas a gente precisa buscar a Deus independente das circunstâncias, esteja tudo bem ou tudo mal, passando por lutas ou por alegrias, né? Então, independente das circunstâncias e não motivados por interesses pessoais, mas por quê? Ele nos deu esse princípio. A gente deve buscar a Ele porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele nos libertou. Tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele é, e por nós sermos propriedade dEle. Bom, o segundo princípio que nós podemos extrair desse texto que nós lemos, né, esse já é o primeiro mandamento, né, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o princípio da teocentricidade do culto. Ele está nos ensinando a quem adorar, né? A quem nós devemos adorar? Somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, é por isso que nós não adoramos a santos, não adoramos anjos, não adoramos homens. Como a Tatiane falou, Cristo deve ser o centro do culto. Deus deve ser o centro do culto na pessoa de Cristo, na intermediação de Cristo. O que diz a Confissão de Fé de Westminster? Diz assim, o culto religioso deve ser oferecido a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Ele só, não aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. E desde a queda não pode ser oferecido sem um mediador, nem pode ser pela mediação de algum outro, senão exclusivamente Cristo. Então, só Deus, na pessoa de Cristo, né, deve ser o centro do nosso culto. Mas o que nós temos visto nas igrejas da atualidade? Será que Deus é realmente o centro do culto, né, nas igrejas? O que vocês acham? O homem passou a ser o centro e Deus acabou ficando um pouco de lado nos cultos que nós vemos por aí? Hoje tem a cultura do entretenimento, que hoje por exemplo, a igreja faz um chamado faz uma propaganda quando vai o pregador X
cantor Z lá nessa igreja. Eu sei porque do lado da minha casa tem uma igreja batista e lá tem as faixas, né? Ah, hoje vai ser Fernandinho, amanhã vai ser seu Thales Roberto. Aí e é bem na curva da minha casa, então vira um inferno o trânsito ali, porque é tanta gente, é coisas absurdas assim, são milhares de pessoas mesmo, porque a igreja é muito grande, é um galpão gigantesco, ali deve caber no mínimo umas 5.000 pessoas, e eu acho que não fica, e toda vez que vai uma pessoa dessas teoricamente mais famosas, vai cheio, então eles, assim, não que essas pessoas também não voltem o lado do, não é bem um culto, bem na verdade, eu acho que é mais um show, né? Eles fazem um show não voltado, assim, voltado um pouco para Deus, mas o central mesmo, o personagem central não é Deus ali, não é Jesus. Eles vão ali para adorar e cultuar aquele ser humano que está ali, que eu acho erradíssimo, mas são coisas que essa cultura agora pós-moderna que está impondo isso. As pessoas estão voltadas para o entretenimento, para trazer e público, e através disso, infelizmente, atrai renda. Igreja hoje é negócio. Para muita denominação hoje, infelizmente, evangélica é negócio. A gente sabe disso. Não é uma coisa que eles vão buscar ali diante de um chamado e vai ser pastor e vai pastorear um grupo e vai começar uma... Não é assim, infelizmente, a gente não vê isso hoje no mundo. Alguém mais quer falar? Eu até concordo em parte com o irmão, e eu até não sei se é uma questão assim, mas eu me coloco humildemente diante de Deus, até para julgar essas situações. E eu fico pensando assim, em termos, as pessoas vão, já anunciam palestrantes, pastores, reverendos, e as igrejas tradicionais também fazem isso, entendeu? Quando tem um membro importante da igreja, que é conhecido como homem da mensagem de Deus, é divulgado também pelas igrejas, entendeu? Vamos chamar assim as igrejas mais tradicionais, que procuram seguir o culto. Então eu vejo o seguinte, é que na humanidade há um desespero muito grande, certo? E é natural isso. Quando as pessoas não conseguem ter esse relacionamento direto com Deus, certo? Elas buscaram isso através de homens, de terceiros. E assim, eu começo a fazer essa análise, entendeu? Vem o pregador tal, aí tem aquele chamado, aquele monte de gente, esse pregador passa a ser o centro de tudo e tal. Mas as pessoas que vão ali, elas vão para ouvir esse pregador, porque elas acreditam que este pregador, entendeu? Traz a mensagem de Deus para, entendeu? Acalmar a sua alma, para trazer alguma coisa de bom para a sua alma. E o irmão da fala, eu fiquei pensando, como que as pessoas agiam lá no tempo antigo, por exemplo, Isaías quando ia pregar, será que ele não chamava multidões também? Entendeu? Certo? Paulo quando ia pregar, ele juntava, as pessoas iam para ouvir Paulo, entendeu? Alguns iam para atacá-lo, para repudiá-lo, mas aqueles que tinham essa necessidade e que estavam ali impelidos pelo Espírito Santo para buscar, entendeu? Ouvir falar de Deus, o verdadeiro Deus, no caso do Paulo já está falando de Jesus Cristo, certo? Esses homens se tornavam, entendeu? Esse centro das coisas, certo? E de uma certa forma, assim, a gente não tem notícia disso nem nada, talvez aqueles que não criam tanto fizessem também o mesmo julgamento. Então, eu vejo que às vezes é complicado, porque mesmo homens que se aproveitam de situações, nós estamos vendo aí algumas situações, algumas pessoas têm o coração transformado, entendeu? Certo? Algumas pessoas conseguem ser transformadas. Eu não acredito que nessas igrejas que são colocadas aí, que pregam a teologia da prosperidade, da cura, aquelas coisas todas,
Só tem pessoas ali que estão dispostas apenas, entendeu, a querer aquilo, só o bom, melhor. Eu acredito que também. Que existem pessoas que são transformadas, que creem, que vão buscar na palavra, certo? E estão ali com este propósito, certo? Eu não sei, eu confesso que hoje em dia é até para fazer um julgamento, entendeu? É muito difícil. E eu me coloco, porque eu sou preconceituoso, já agi de forma preconceituosa, entendeu? Já julguei muito. Mas o que a gente vê ali são pessoas desesperadas, certo? Em busca da cura do corpo, da alma, você entendeu? E às vezes tem pessoas ali que estão ali não por elas, mas por outras que estão sofrendo, certo? Que não querem, por um parente, entendeu? Por um amigo, por uma mãe, por um irmão, por um filho. Quantas mães não estão ali, entendeu? Vendo filho nas drogas, filhos na promiscuidade e tal. E quantas mães, quantos pais não estão ali, certo? Colocando a sua fé, entendeu? O seu desespero da alma em buscando e crendo que pode ser curado, certo? Não que, assim, o ponto focal aqui é se o homem é o centro daquilo tudo. Claro que muitos homens são imbuídos na sua vida de levar a mensagem de Deus. E ele ali passa a ser o centro sem querer ser, na verdade. Porque ele só é o mensageiro. Mas o foco central do culto não pode ser o pregador ou o palestrante, ou quem chama. Não pode ser ele. O foco do culto é cultuar a Deus, a Jesus. É só isso, porque normalmente a igreja não está lotada daquele jeito. Tinha que estar lotado todo dia daquele jeito, porque as pessoas, independente de quem estivesse ali, as pessoas vão lá pregar o culto, pregar atrás, procurar a palavra de Deus. É só isso que eu quis ilustrar, porque as pessoas não assim, isso é muito particular, cada um busca Deus de uma forma. E assim, a intenção não foi falar que para quem que está ali, se vai. Mas assim, as pessoas vão lá porque X, Y, Z estão ali, não atrás de Deus, de uma procura, de uma cura. Assim. Não que pessoas não possam estar ali com aquele intuito também, mas elas deviam estar ali todos os dias, ou pelo menos com mais frequência. Assim, normalmente a igreja XYZ lá fica com, sei lá, 1000 pessoas. No dia que vai o cidadão lá, fica com 5.000, 10.000. A gente vê que é uma coisa que as pessoas estão ali para ver. Eu, particularmente, eu gosto de cantores evangélicos. Eu gosto, por exemplo, do Fernandinho. Eu gosto muito, me identifico muito com a música. E eu nunca fui assistir um show do Fernandinho, justamente por causa disso. Já tive muitas oportunidades. Porque eu não acho que seria uma coisa produtiva eu ali atrás de ir ver uma pessoa que, mesmo que seja um mensageiro de Deus, eu acredito até que ele seja, ir ali por ver só por ver ele, né? Eu tenho que ir atrás de Deus. Deus é que é meu Salvador. Deus é que vai prover, que vai me alimentar minha alma, meu espírito. Então é essa particularidade só que eu quis colocar. Eu ia falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, onde estiver sendo pregada a palavra de Deus, vai ter gente alcançada. Mas não necessariamente está sendo culto agradável a Deus na sua inteireza, né? E quando Paulo pregava e tudo, sempre a gente era conclamado a examinar as Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras é que está o parâmetro para tudo, né? E dentre esses famosos aí, não vou citar o nome, mas teve um que disse que vai chegar um ponto que a gente vai ter tanto poder que não vai precisar ter pregação. E não é por aí. Pois se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como é que eu vou dispensar a palavra de Deus? Só baseado no poder, entre aspas. O poder está na palavra. Muito bem. Então, assim, o que nos preocupa, né, é a questão da promoção, né, dos shows,
assim, de dar ênfase, né, nos homens. A liderança de muitas igrejas, ela mesma ela coloca essa ênfase neles mesmos, né? Então, isso é que preocupa, né? Então, o que a gente tem visto hoje? Cada vez mais, né, lideranças de igrejas de várias denominações promovendo o culto a personalidades. Então, hoje em dia, eles mesmos se auto-intitulam títulos cada vez maiores, né, de bispos até apóstolos, e hoje a gente já vê também que tem até pai apóstolo, né, que é o pai dos apóstolos, eles se autodenominam pai dos apóstolos. Então vejam um absurdo em que chegam, né, promovendo realmente um verdadeiro culto à personalidade, né, fugindo totalmente do princípio da teocentricidade do culto, e o culto passa a ser totalmente antropocêntrico mesmo. Deus deixa de ser objeto de culto, né? E essa questão do show gospel, né? Também existe essa promoção hoje em dia do entretenimento, como bem lembrado, Henrique, que realmente tem. A gente não sabe, né, a que ponto que chega. Que na verdade não é culto, é um show mesmo em que há espetáculo, há ênfase no homem, né? Culto desse, um show desse, um evento desse, que você vê o comportamento das pessoas. Não é um comportamento voltado para adoração. Então, assim, a gente colocar às vezes assim, porque pelo fato de estar sendo citada, digamos, a palavra de Deus, citada músicas, e mesmo assim, músicas, às vezes lá em casa eu fico pegando diversas músicas e analisando, é uma tristeza a letra das músicas. Tem música que é música de louco, você fala uma coisa na estrofe, no coro você fala coisa diferente, assim, a pessoa não tem nem, depende do que está sendo dito, não tem nem lógica. E falta, tem falta músicas... de lógica, assim, de coerência textual mesmo, não é nem... Tem algumas músicas que se a gente ouvir, a gente nem sabe se está falando para Deus, né? Não, está se dirigindo a Deus tem umas ou a duas uma que eu já vi namorada, que não por tem exemplo. coerência textual. Você fala uma coisa que você quer uma coisa na estrofe, você fala que você tem, e na estrofe você fala que você quer. Então, fica até sem sentido coerência textual. Mas, enfim, você vê o comportamento das pessoas nesses shows, nessas apresentações, eu já fui muito quando estava em Belo Horizonte ainda, é uma coisa, não tem nada a ver, não vejo, é muito difícil você ver assim, como um todo, aquilo dali voltado para Deus. Claro, tem um fulano que está ali, que pensa isso, que pensa aquilo, é óbvio que tem, em qualquer lugar tem. Ou você pode ir numa chamadas, usando esses termos, assim, que eu não sou muito adepto deles, mas assim, mas serve para diferenciar. Uma igreja mais tradicional tem um comportamento mais voltado para Deus, mas tem gente que está ali pensando que vai fazer amanhã, que eu tenho que fazer isso no trabalho, eu quero ver um jogo de futebol agora à tarde, não estou nem querendo saber do que o cara está falando na frente e pronto. Mas, de maneira geral, o comportamento nesses locais é muito distante de um povo que está voltado para adorar a Deus. Por mais que as letras das músicas sejam voltadas para isso, mas o comportamento das pessoas é totalmente voltado para o cantor. É quase assim, generalizado. Assim, tem o risco do julgamento, tem, mas a demonstração daquilo, pelo fruto que está sendo demonstrado ali, a gente chega a essa conclusão. Não tem como caminhar para outro lado. Muito bem. A gente só está exemplificando, né, mas para a gente tomar cuidado também. Porque mesmo nós aqui, numa igreja tradicional, nós estamos sujeitos, né, a colocar o homem no centro do culto, né, a ficarmos distraídos, dispersos com muitas coisas. Então, tudo que chama atenção para o ser humano e não para Deus, né, está roubando a atenção de Deus do culto. Então, a gente tem que, precisamos estar vigilantes também, né. Como tudo tem para cima e tem para baixo, tem bom e tem ruim. Como toda área profissional tem bons profissionais e maus profissionais, e isso é normal. Mas eles falam, exatamente, eles se autopromovem pelo comer, até porque quando você vê a maioria deles são riquíssimos. Você vê, eles fazem questão de ostentar isso, muitos deles. Eles hoje, né, que tem esse negócio de advento das redes sociais, eles não se cansam de mostrar as suas vidas luxuosas que levam. Tem outro episódio também que eu vi na internet, é o jumento BMW, que foi o seguinte, que diz que quando Jesus entrou em Jerusalém com o jumento era BMW da época. E que dele falava era o contrário. Ele disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
É. Era carpinteiro, era engenheiro da época, então. Que carpinteiro era uma profissão valorizada. Então, Essas pessoas são as pessoas, esses dois exemplos são dos tops. Se você listar, pegar os 5 tais cantores gospels, eles estão entre os cinco, esses dois citados. Esse que é o problema. Se fosse um João da Silva qualquer aí no canto, tudo bem. Mas você pega as pessoas que estão influenciando, felizmente, boa parte das pessoas. Pois é, são muitos exemplos, né, de coisas absurdas que a gente vê por aí. Assim, só como exemplo aqui, ó, o que a gente pode achar aí na internet, promoção, né, de culto rap com Jesus, em que há até duelo de MCs e um brinde para o vencedor, num culto, né, culto de jovens. Culto show de bola, né, em que tem uma figura aí de um ex-jogador de futebol no centro das atenções. Culto de talentos para todos, né, provavelmente para chamar atenção, seria um espetáculo, né. São coisas que às vezes as pessoas fazem até às vezes sem má intenção, sem perceber, né? Mas acaba sendo uma coisa até normal, né? Às vezes entre jovens, nas nossas igrejas. A gente tem que tomar cuidado com isso, para que o culto realmente não volte a atenção para a pessoa, para o ser humano, para o homem, né? Deus continua sendo o centro do culto, independente do evento que é. Culto é para Deus. Nós precisamos, então, resgatar essa teocentricidade do culto. E Deus, somente Ele, deve ser adorado. Somente Deus. Então, nós vimos, assim, 2 princípios até agora. O princípio da motivação correta, por que adorar a Deus, e o princípio da teocentricidade do culto, a quem adorar, né? Vamos prosseguir, vamos ver o terceiro princípio. O princípio regulador do culto. É o como adorar. Foi falado na aula passada sobre isso, né, Heber? Citei isso na aula passada, mas eu observei que vários dos alunos que estão presentes hoje não estavam no domingo passado, né? No domingo tinha uma presença menor. Mas, de qualquer forma, eu citei que isso seria abordado novamente hoje para enfatizar, porque nós já estávamos ali, naquele momento, uma aplicação mais para frente do princípio regulador, entrando mais nos detalhes dele. Mas não o termo. Acho que vale a pena se reforçar sobre esse ponto. Então vamos falar hoje direitinho sobre isso, né? O que diz os versos 4 e 5 é o segundo mandamento desse decálogo, né? Diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Deus aqui está ordenando a nós que nós não devemos fazer nada que esteja fora daquilo que Ele determinou. Ele não está somente proibindo aqui que a gente faça imagem de escultura para adorá-lo. Ele coloca isso aqui. Mas o princípio regulador que nós podemos extrair desse mandamento, ele extrapola isso. A questão é que Deus está determinando a nós. Se vocês querem me adorar, me adorem de acordo com aquilo que eu ordenei. Não façam nada da imaginação de vocês, não inventem maneiras de me adorar, maneiras que eu não determinei, não ordenei. Não me adorem de uma forma criada por vocês. Me adorem do jeito que eu quero ser adorado. É isso que Deus está falando para nós. Nós não podemos ficar inventando, imaginando formas de adorar a Deus. Então, por isso que nós não devemos criar a imagem de escultura. Por quê? Quem que é a figura perfeita de Deus para nós? Né? Na pessoa de Jesus Cristo? Né? E como que nós, sendo imperfeitos, vamos criar uma figura, uma imagem de Deus? Né? A gente não pode criar. Deus, Ele está proibindo que nós inventemos, imaginemos coisas e criemos maneiras de adorar a Deus. Então, esse é o princípio regulador do culto. Né? A Confissão de Fé de Westminster, a respeito disso, ela fala assim: a forma aceitável de cultuar o Deus verdadeiro é instituída por Ele mesmo e, portanto, delimitada por sua própria vontade revelada, de modo que Ele não pode ser cultuado segundo as imaginações e invenções humanas, nem segundo as sugestões de Satanás, sob alguma representação visível ou por qualquer outra forma não prescrita na Sagrada Escritura. Então, deu para entender bem qual que é o princípio regulador do culto? Nós não devemos imaginar, inventar formas de adorar a Deus, seja por meio de imagem, de escultura ou outras formas não prescritas na Escritura.
Então, o princípio regulador do culto limita o culto àquilo que é prescrito por Deus. Resumindo, nós só podemos adorar de acordo com o que Deus revelou. É isso e pronto. Então, esse princípio determina o que nós podemos ter e o que nós não podemos ter no culto. Se foi algo que Deus determinou, nós devemos ter. Se foi algo que Deus não ordenou, nós não devemos inventar, imaginar e ficar inserindo coisas no culto. É interessante que em Levítico 10, de 1 a 2, vamos abrir lá rapidinho? Levítico 10, de 1 a 2, a gente vê um exemplo dessa quebra desse princípio regulador. Levítico 10, 1 e 2. Quem puder ler, já tiver achado, pode ler para a gente, com o microfone. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Então, assim, as coisas no Antigo Testamento eram bem rígidas mesmo, né? Então, assim, Deus não ordenara algum aspecto daquela queima de incenso. Então, eles eram sacerdotes, Nadab e Abiú, eles foram queimar o incenso perante o Senhor, né? Era algo que Deus havia determinado, a queima de incenso, só que eles levantaram um fogo estranho ao Senhor. A Bíblia não deixa bem esclarecido que tipo de fogo estranho seria esse. É algo que saiu do protocolo. E aí, como eles levantaram algo que Deus não lhes ordenara, né? Então eles foram consumidos. Saiu fogo de diante do Senhor e eles acabaram sendo consumidos por esse fogo. Então, com Deus, o culto é uma coisa muito séria, né? Quando Deus não ordena algo e nós fazemos, isso desagrada a Deus. Ele não aceita o que é oferecido, né? Isso, então, é um exemplo de quebra desse princípio regulador. Na atualidade, né, que elementos muitas vezes são vistos, né, nos cultos que Deus não ordenou, né? A gente tem visto hoje em dia o resgate de muitas práticas judaizantes, são elementos que às vezes, assim, Deus não ordenou que houvesse, né? Ainda mais após a vinda de Cristo, com o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, né? Hoje em dia a gente vê em algumas denominações, né? Arca da Aliança, as tábuas da lei, óleo, né, da unção, algumas práticas que Deus não ordenou que houvesse no culto, né? Então são elementos, inclusive o Weber deve ter falado sobre isso na aula passada, elementos de culto, né, que são inseridos que Deus não ordenou, né? Então Deus muitas vezes não tem se agradado de muitos cultos, né, em várias igrejas. Então, nós não podemos inventar maneiras de cultuar a Deus, seja em nome do que for, de tradições, de cultura, ou até mesmo das boas intenções, porque Deus não se agrada. Não podemos acrescentar ao culto doutrinas e regras de adoração inventadas pelos homens. Jesus mesmo repreendeu fariseus, escribas, por acrescentarem regras de adoração que ele não havia ordenado, práticas, né? Então, por exemplo, Jesus repreendeu os fariseus porque eles estavam repreendendo os discípulos porque não lavavam as mãos não sei quantas vezes antes das refeições. Então, Jesus repreendia eles, falou, vocês estão inventando coisas de homens, né? Impondo aos homens coisas que eu não ordenei. Né? Seria uma ofensa a Deus nós negligenciarmos o padrão de culto que ele estabeleceu e, em preferência, adotar um padrão humano de culto. Né? Seria uma ofensa a gente fazer isso. E as partes do culto a Deus e o que devemos fazer nele estão prescritos na Bíblia, na sua palavra, na sua revelação. E não podemos acrescentar nem tirar nada do que Deus revelou no que diz respeito a como ele deseja ser adorado. Então, deu para entender bem o princípio regulador do culto? Aquilo que ele ordenou, nós devemos cumprir. O que ele não ordenou, nós não devemos inventar.
Sabe o que é importante nessa parte do princípio regulador? Porque nós alteramos, né? Os irmãos já perceberam que a lição 3 foi lecionada domingo passado por contingências que aconteceram, a lição 2 está sendo apresentada hoje. Então, essa questão do princípio regulador ela é apresentada aqui, mas na lição 3 nós repetimos novamente, reforçamos, e na lição 3 são 3 coisinhas que nós tínhamos que aprender lá para gravar, e coisa nova. Na verdade, nós frequentamos igreja há 20, 30 anos e não ouvimos muito sobre isso. Então, essas 3 coisas a gente precisa aprender. Primeiro, o princípio regulador do culto, que é isso que a Cecília está falando, ou seja, no culto, o que deve conter no culto, aquilo que Deus prescreveu, aquilo que Deus orientou. E o que Deus orientou, afinal de contas. Então, nós podemos ver que tem no Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, na lição 3, nós discutimos sobre isso que ela falou. A segunda coisa que a gente precisa aprender, quais são os elementos do culto? Os elementos do culto, o que está ali? Então, existe uma orientação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós apresentamos isso, então, no nosso culto, o que tem ali? Quais são os elementos? Mas tem uma terceira coisa que a gente precisa aprender também, que são as circunstâncias. Então, tudo isso foi dito ali, o que são circunstâncias? Então, eu queria dar uma coisa boa que tem essa classe aqui, é que vocês podem assistir essa aula, tá certo? Vocês que não tiveram aqui, podem entrar lá na internet, que ela está lá. Ela está gravada, certo, Marquinhos? Marquinhos que está aqui, o pessoal acho que está ali para confirmar. Vocês procurem essa aula lá nas apresentações e podem assistir a aula. Vale a pena fazer isso para não perder a sequência. A lição 3, ela tem muito conteúdo disso aqui para depois a gente seguir em frente e já não ser coisa nova para ninguém. Então, essas 3 coisas precisam estar bem sacramentadas. O que é? É o princípio regulador do culto, o que são os elementos de culto e o que são as circunstâncias do culto, tá bom? Só para aprofundar um pouquinho mais, esse princípio regulador do culto, como ele disse, pouca gente sabe ou já ouviu falar sobre isso. E é uma coisa muito importante para nós que somos protestantes. Porque o princípio regulador do culto foi formulado pelos protestantes, os puritanos, e foi um divisor de águas na reforma protestante, né? Então, para os católicos, por exemplo, aquilo que Deus não ordenou, pode. Muitas vezes, né? Se Deus não proíbe, se ele não proibiu, pode. Para o protestante é diferente. Se Deus não ordenou, não pode. Entendeu a diferença? Para o católico se Deus proibiu, se Deus não proibiu, pode. E para o protestante se Deus não ordenou, não pode. Não é só católico, não. Tem várias igrejas evangélicas que têm esse princípio. É um princípio diferente. Aquilo que Deus não proibiu, pode pôr no culto. É mais ou menos assim essa regra. Que não é a regra do princípio regulador. Vamos dar seguimento, então, para o quarto princípio, né? O princípio da adoração em verdade. Como adorar ainda, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, nesse mandamento aqui, Deus está dizendo para nós não tomarmos o nome de Deus em vão. E nesse sentido, o que é tomar o nome de Deus em vão? É você prestar um culto hipócrita, né? Você não fazer essa adoração em verdade. Tomar o nome de Deus em vão, no sentido do culto público, é você prestar um culto hipócrita, né? Deus condena o culto hipócrita e exige de nós uma vida pessoal e espiritual coerente com a adoração. Acho que foi a primeira coisa que eu perguntei por quais motivos, né? E o irmão falou sobre isso, a hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia, o culto hipócrita, a atitude hipócrita quando nós prestamos o culto a Deus, né? Então Deus exige que nós nos achegamos a Ele com uma sinceridade de coração, com devoção verdadeira, né? O que diz em Salmo 15, 1 e 2? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade, né? Então nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Também em João 4, 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é Jesus falando. Então, para uma adoração ser verdadeira também, Deus exige que nos acheguemos a Ele com fé e com reverência. Em Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em Hebreus 12, 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável
com reverência e santo temor. Então, tudo isso Deus exige de nós na hora de prestarmos um culto a Deus. Exige devoção verdadeira, exige fé, reverência. É essa atitude que Deus quer de nós, para adorarmos em verdade. E a adoração verdadeira também implica em darmos o nosso melhor para Deus, né? O melhor do nosso coração, o melhor dos nossos talentos, o melhor do nosso tempo, a nossa vida por inteiro, né? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que diz lá em Romanos 12:1, né? Que nós devemos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nesse sentido, nós devemos dar o melhor da nossa vida para prestarmos uma adoração que agrade a Deus. Em quinto lugar, o princípio da exclusividade, o quando adorar. Nós vimos o porquê, o a quem, o como adorar e agora o quando adorar, né? O versículo 8 do texto que nós lemos diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, Deus nos está ordenando aqui reservar um dia, né, dos nossos 7 dias da semana para a gente cultuá-lo, né, para nós prestarmos um culto a Ele durante esse dia. É um dia diferente, né, no nosso dia a dia. E a ordenança do sábado, ela está baseada tanto na obra da criação, quanto no livramento de Israel do Egito. Em Êxodo 20:11, ele fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, esse aqui é o mandamento da guarda do sábado baseado na criação. Na criação. Então, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, vocês também devem guardar o dia do sábado, né? Então, essa é a ordenança baseada no dia na criação. Mas também, a libertação do povo de Deus do Egito também é motivo para a guarda do sábado. Em Deuteronômio 5, versículo 12 e 15, diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, porque Ele também nos libertou o povo de Deus do Egito e nos libertou também da escravidão do pecado, nós devemos guardar esse dia santo para o Senhor. O sábado é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. É o mais motivo que nós devemos guardar esse dia. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, nós somos um povo diferente, separado, escolhido, santo, né? E nós precisamos guardar o dia de sábado como sinal de aliança entre nós e o nosso Deus. O sábado também indica o descanso final da nossa redenção. Hebreus 4, 3 e 9 fala assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. É a nossa redenção final. Ele chama isso de sábado também, de descanso. E o sábado aponta, em última instância, para Cristo, nosso Criador e Redentor, que traz descanso para o povo de Deus. Em Mateus 11, 28 a 29, é um versículo muito conhecido, diz que Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, o sábado, o significado do sábado é muito amplo. Ele é uma ordenança por causa da criação, por causa da libertação, da escravidão. Ele é um sinal de aliança entre nós e Deus. Ele aponta para Cristo, que é o nosso descanso, que dá descanso para as nossas almas. E ele aponta para a redenção que nós vamos ter lá na frente, a redenção final. É muito amplo o significado do sábado, que hoje para nós não é sábado, passou a ser o quê? O domingo, por conta da ressurreição de Cristo no domingo, que hoje a gente chama de dia do Senhor, o sábado cristão. Mas, de qualquer forma, é o domingo que a gente tem que guardar, é o sábado nosso, o sábado cristão. Mas será que nós temos guardado o dia do Senhor? Às vezes a gente preenche esse dia com tantos afazeres, muitas vezes com entretenimento, inclusive,
preenche o dia de domingo todinho com coisas que não são realmente para adoração, né? Então a gente tem que também estar vigilante com relação a isso, a guarda do dia do Senhor, para nós realmente prestarmos um culto que agrade a Ele. Amém? É que eu me preocupei, assim, durante a aula aqui, e assim, eu tenho essa preocupação, porque eu sou feliz por ser presbiteriana, por ter uma escola dominical maravilhosa, que a gente aprende tudo isso, e eu acho que nada vem por acaso, né? Se a gente está aqui, é porque a gente também, se não cuidar disso, pode incorrer no erro de também praticar de forma errada o culto. Mas aí eu fiquei pensando, Senhor, não deixa que para mim seja algo, quando lá na igreja católica que a gente observa, que você tem um amigo, vamos lá para a missa, é do mesmo jeito, anos se passam e a mesma metodologia, e assim tão morta, né? Então, nós somos tão falhos, Deus deixa tanta coisa maravilhosa, que nós temos a capacidade de ainda fazer com que essas coisas virem monótonas e tudo mais. E agora, pensando nisso, você me deu a resposta, Deus te usou. O que acontece? O domingo é um dia do Senhor, é o dia do Senhor. Então, a gente tem que estar meditando no Senhor nesse dia. Em todos os dias, sim, mas esse é um dia especial. Então, tudo que acontecer aqui na igreja, para mim, assim, tem que ser especial. Eu saio daqui pensando naquilo. Aquilo me edificou e aquilo tem que, com a graça de Deus e pedindo ao Espírito Santo, me faça feliz durante esse dia e que eu venha refletir. Que minha cabeça não esteja lá no meu trabalho, que minha cabeça não esteja lá. E assim, para que toda aquela correria do dia a dia? Vamos relaxar no dia do Senhor, para que isso não se torne algo monótono, porque nós somos capazes de fazer isso no dia a dia, né? Coisas pequenas, cultuar a Deus é simplicidade, e nós não precisamos fazer nada, não é verdade? Assim, é com compartilhar, irmão, me permitam. Ele faz. Muito bem, amém. Obrigada, gente. Alguém mais quer falar? Alguma outra coisa com relação a isso? Às vezes a gente fica tão... entra no círculo vicioso do dia a dia, né? De segunda a sábado, e que acaba englobando o domingo também, e a gente não descansa realmente, de fato, em Deus, não presta um culto agradável a Deus nesse dia, né? A cabeça cheia de problemas, de preocupação, de pensamento, a gente tem que realmente fazer como que Deus deixou esse exemplo, para a gente dar aquela parada, descansar e prestar um culto que realmente agrade a Deus nesse dia, né? Um dia separado, que tem um significado importante, muito amplo, né? Muito profundo, porque quando a gente guarda o sábado, a gente está dando testemunho para o mundo que nós somos separados, somos um povo diferente, um povo separado de Deus, que adora a Deus nesse dia, né? Então, assim, é até como testemunho para o mundo a guarda do sábado, né? É importante isso. Então, o sinal já acabou, a gente já está terminando, né? Vocês viram que faltou o onde adorar, né? Nos princípios, né? Nós temos o porquê, o a quem, o como e onde, e quando, né? E o onde adorar? Onde que nós devemos adorar? Se limita em algum espaço? Né? A gente não tem nenhum mandamento, né, na Bíblia que Jesus tenha ordenado, por exemplo, de onde adorar. Tinha no Antigo Testamento, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Mas Cristo não ordenou a gente a adorar em um lugar específico, né? O que nos ensina João de 4 a 19 a 24? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está ensinando aqui que não existe um local específico para adoração, né? Nós podemos adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. É isso que ele requer de nós, né? Então não está limitado a 4 paredes. Quem que é o templo do Espírito Santo hoje?
é a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito. Então, não é esse edifício, por exemplo, que é o local da adoração. Nós podemos adorar em qualquer lugar, embora ele seja reservado para isso, para dar um conforto, para que nós possamos nos reunir e prestar essa adoração em conjunto, né, em comunidade. Mas não se limita a este lugar, a uma igreja, por exemplo, né? Então, não está restrito a um local, o culto, e nós que somos o templo do Espírito Santo. Então, a conclusão, né, da lição. Vamos ler todos juntos aqui, para a gente fixar bem esses princípios, né? Vamos ler? Para oferecermos um culto agradável a Deus, precisamos entender quem Deus é e o que Ele fez por nós. Ele é o Senhor, o nosso Deus, com quem temos uma aliança que nos libertou. A nossa adoração não pode ser motivada por interesses, nem limitada pelas circunstâncias. O culto precisa ser teocêntrico. Somente Deus deve ser adorado. Só podemos adorar de acordo com o que Ele revelou. Não podemos inventar formas de cultuar a Deus. Precisamos nos achegar a Deus com uma atitude correta, pela fé e com reverência. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade, com devoção verdadeira e sinceridade de coração. Precisamos ter uma vida pessoal e espiritual coerente com a adoração. Devemos ser fiéis na pregação, no ensino e na interpretação de sua palavra. Devemos oferecer o nosso melhor para Deus, a nossa vida em sua inteireza. Devemos guardar o dia do Senhor como um ato de culto, como sinal da nossa aliança com Ele, para celebrarmos o Deus Criador e Redentor e nos deleitarmos na sua promessa de descanso final reservado aos eleitos. Então, são esses 10 princípios aí para nós lembrarmos, ao prestarmos um culto, nós estarmos lembrando desses princípios, né? E a gente precisa lembrar que, por nós mesmos, a gente não consegue prestar um culto que é agradável a Deus. Então, nós precisamos de Cristo, que é o nosso mediador com o Pai, né? Só Ele, por intermédio dele, é que nós temos a condição de nos achegarmos a Deus e prestarmos um culto que Ele vai aceitar. Amém? Que Deus nos ajude, né? Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar. Pode orar para nós. Senhor nosso Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas palavras tão maravilhosas, porque simplesmente é a tua palavra, Pai. Abençoa cada um que aqui está, para que possamos crescer mais e mais no conhecimento da verdade, da tua vontade, porque os teus filhos são aqueles que fazem a tua vontade. Nós queremos, Senhor, te agradar, e para isso precisamos da ajuda do teu Santo Espírito, porque em nós nada há de bom, Senhor. Muito obrigada pelo teu filho, obrigada por esse dia de adoração, e que possamos, antes de tudo, estarmos felizes por te cultuar, sabendo que essa felicidade é uma transmissão para o mundo, para aqueles que nos veem, e para que eles também sejam, Senhor, levados a cultuar a Ti, que vejam algo diferente em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.